novo aqui, um retorno, tá? Gente, esse programa aqui, olha que legal, é o Bate-Papo, né? E é o programa 00002. Então, estamos praticamente indo uma estreia. Uma estreia tem que vir amigos muito queridos, competentes, pessoas maravilhosas, pessoas que têm muito o que falar, pessoas íntegras, pessoas que têm um conteúdo assim que, nossa, cada conversa com essas pessoas é uma aula. Molo, então nós trouxemos aqui uma pessoa muito fantástica, né? Muito. E eu tô assim com a minha parceirona aqui. Minha parceirona. Olha lá. É parceirona e parceirinha, as duas coisas aqui, né? Quanto tempo. Então, estamos com a Andréia, né? Fala um pouquinho de você aqui, Andréia. Ai, que bom, tô muito feliz. Mais um programa, Bate-Papo, né? Com o Dr. Bactéria e André Felicônio. Tô muito feliz. E hoje a gente recebeu a presença ilustre da doutora Lorena Soares. Estou muito feliz. Gente, essa Lorena, deixa eu explicar pra vocês quem é a Lorena Soares. Dá uma olhadinha no meu rostinho aqui. Dá uma olhadinha no meu rostinho aqui, ó. Carinha de 20 anos, não, também 30 anos. Te deram 40. Olha lá. Então eu vou ficar com 20. Quando a pessoa fala que vão me dar 40, eu já tenho o suficiente, gente. Eu tenho 60, você precisa dar mais 40, eu fico mais de 100. Então não precisa dar mais que isso daqui, não, tá? Mas olha, você sabe que às vezes ela fica me olhando e fala assim, acho que ela está me paquerando, mas não está paquerando, não. Ela para assim e fala assim, escuta, esse pé de galinha, esse não sei o quê, ela me xinga, me ofende, que é uma coisa de louco. Então, aqueles pezinhos de galinha, aqui o queixo caído, papinho, né? Aqui ruga, e todo esse negócio. Então, gente, o meu rostinho tem que escrever aqui, By Lorena. Vai, Lorena. Que Vai, Lorena. Lorena. Legal. Então, é uma pessoa muito querida, ela é biomédica, uma pessoa especialista da aula. Gente, vou deixar tem ela instituto, explicar tem um currículo vocês. invejável. Explica a vocês aí, Lorena, quem é você? Fala do seu instituto, do seu Instagram, como é que te acha aqui que... Conta tudo. Primeiro, eu sou a fã número 1 de Dr. Bactéria. Tá? Então, eu comecei no congresso em 2006, assisti uma palestra dele, ele disse que a gente deveria ser o profissional e se propor o melhor que for fazer. E buscar ser o melhor. É uma palestra muito interessante dele e isso tocou meu coração no meu segundo período de biomedicina. E eu falei, então é isso que eu vou fazer. Eu vou tentar achar um propósito e ser o melhor no que eu me propor a fazer. E aí veio a especialização em saúde estética, que eu me apaixonei. Você nem começou com estética, né? Eu comecei, na verdade, com reprodução humana. Eu fiz reprodução humana. Olha, reprodução humana. Minha primeira especialização. Que é uma das habilitações da biomedicina. Ela escolheu a reprodução humana. Mas o que te fez assim sair para estética? Então, na reprodução humana eu cheguei a ter experiência em hospital, né, na parte de tudo, e eu vi que por trás dos bastidores eu ia ajudar, ia colaborar, mas eu gosto dessa presença, eu gosto de estar, sentar com um cliente e conversar com ele e propor uma mudança direta. Admiro muito quem trabalha por trás, mas eu tenho um jeito comunicativo, então eu me identificava demais em falar. Então eu estava buscando uma área da especialização em biomedicina, porque desde a graduação eu participava de pesquisa científica, de congressos, eu era monitora, estagiária, e eu queria estar, né, falando, queria estar... E aí veio a estética e o que pegou inicialmente era o resgate da autoestima. E foi muito bacana porque a biomedicina em si, 2011, né, a gente tá voltando no tempo, eu sofri preconceito dos colegas, né, alguns professores, você vai largar a biomedicina para ir para estética, né? Ninguém entendia esse conceito que quando você se cuida esteticamente, você tá fazendo priorizando antes de apresentar uma doença. Definição de saúde, né? Saúde, segundo a MS... Você fala muito bem naquela sua palestra, você fala tão bonito aqui. Saúde não... Que a doença não é só ausência... Não. Saúde não é só ausência de doença. É um completo bem-estar físico, mental e social. Repete. Vamos lá, gente. Então, a saúde não é só ausência de doença. Não é só ausência de doença. Não é que você fala assim, eu tô com saúde porque eu não tô doente. Não é só isso. Não, é um completo... completo, se é segundo o MS, um completo bem-estar físico, mental e social. E eu sempre disse que na biomedicina estética eu poderia trabalhar nesses três, porque se eu ajudo fisicamente, porque se tem algo no seu rosto, no seu corpo, e todas as disfunções estéticas são pré-patologias, isso é óbvio, ninguém sabe que a estética, né, uma celulite mesmo é um processo inflamatório. Se você observar, pode evoluir para algo, mas não é uma doença ainda, então ninguém trata, né? Então você vai no médico, tá com celulite, não, é uma inflamação, é só uma disfunção estética. Tá, você vai para casa
e vai ficar frustrado. Se a gente começa a tratar, a gente vai melhorar a circulação, vai ativar a melhora daquela circulação local, vai desinflamar o tecido e pode prevenir. Então, eu falo que é o primeiro sinal que algo não está funcionando bem, ou o processo de envelhecimento que atrapalha muito. Isso atrapalha fisicamente e mentalmente. A autoestima é tudo, né? É vida, é saúde, é amor, é tudo, né? E eu me comprometi, eu falei, eu vou entrar nessa área só se for para falar que biomedicina estética é ciência. Eu queria tirar esse lado charlatanismo, eu queria tirar esse lado de que empírico, eu queria aprofundar. Quantos anos você tá nisso? Eu tô há 11 anos. E levanta muito bem essa bandeira. Isso que é bacana, né? Na verdade, foi um grande processo, né? Que eu vivi tudo. Eu entrei nessa história querendo provar isso e passei por vários congressos, palestras, cursos, amadureci demais. Eu comecei a visualizar, desenvolvi um instituto, que hoje era meu nome, assumi coordenação de pós-graduação. Qual é o nome desse instituto? Instituto Lorena Soares. Fica onde? Fica hoje em Sorocaba, em São Paulo. Tá Fica no Instagram? 100 km, tá no Instagram, @instituto.Lorena Soares. E o meu Instagram eu misturo tudo, né? Tudo junto e misturado. É @DRA Lorena Soares. Anota aí, pessoal. Seguem aí que fazem o que vocês vão ver. A sua história é linda. E antes de qualquer coisa das nossas perguntas, que eu tenho inúmeras, o Dr. Bactéria tem inúmeras, eu quero agradecer a nossa parceira, a Bela Paulista Padaria, que fica na vila, aqui na Avenida Paulista. Olha lá, doutora, a Bela Paulista, que nos traz grandes salgadinhos, nossa, doces, é uma tentação, né? Que eles trazem aqui. A gente acolhe tão bem os nossos convidados. Nossa, eu tô ferrada, eu adoro tudo. Cheguei aqui, tinha um monte, comecei a comer, vou passar batom. Pra parar de comer, porque tá tão gostoso. Tem uma estratégia, tá? Estratégia, a gente passa batom. Eu vou passar batom pra não comer. E aí você pensa, você segura um pouco, fala, vou estragar o batom. E nosso parceiro, For Talking, que né, nos recebeu tão bem. Olha que legal. Bonito, né? Para realizar nosso sonho, né, doutor, que é trazer o bate-papo para trazer saúde. O senhor fala tão bem sobre isso, né? Então, que na realidade, o que é esse bate-papo aqui? Tá? Nós temos amigos, né, amigos muito queridos, e a gente tem tanta coisa para falar, numa linguagem que as pessoas entendam. Né? Não que a coisa é altamente científica, gente, mas acho que a facilidade que essas pessoas têm de digerir essa informação tão técnica, numa linguagem que todo mundo entenda, aí é que está a coisa. A ideia foi que nós fizéssemos assim, um local, a gente conversasse, papo como se estivesse num botequinho, num churrasquinho. Com humor, mas com qualidade sobre saúde, bem-estar. Fazer tudo isso. Bate-papo. Por isso que nós trazemos pessoas que a gente gosta, pessoas muito queridas. Nossa, sensacional. Então essa foi. Vocês estão de parabéns, a equipe aqui, o local é incrível mesmo, parabéns a toda a estrutura. Obrigada, For Talking. E vamos lá, né? Para o segundo nosso, For Talking. Então, a ideia é justamente essa daqui, mas você sabe... E a nossa equipe, né? A nossa equipe, toda a equipe, Jorge, Bruna, Jaque, Vitor, tem tantos nomes. É que ninguém consegue fazer um sonho sozinho. Ninguém. Sonho sozinho, não existe esse sonho sozinho. Gratidão. O sonho tem são várias pessoas que unem, né? Que a ideia é que todo mundo tem uma ideia de fazer o trabalho melhor possível e falar que as pessoas não fiquem doentes. É verdade. E você sabe que aconteceu uma coisa bem interessante, sabe? Quando você estava até na outra clínica ainda, sabe? Que eu estava esperando lá embaixo, estava na recepção. Aí me chegou um casal muito bonito, tanto o rapaz quanto a moça. Aqueles caras fortão, aquela camisetinha. Tipo modelo, né? Tipo modelo, nossa, menina linda, né? Aí o cara virou para mim assim e falou assim, doutor, posso fazer uma pergunta para o senhor? Eu falei, pode. Né? Ele falou assim, o senhor acha ela bonita? Eu falei, pronto, e agora, o que eu respondo? Será que eu respondo, vou apanhar? Olha o tamanho do cara, olha o tamanho do cara. Se eu falar que não, ele me bate. Se eu falar que ele me bate, mas eu falei, agora? Eu falei, depende. Depende. Por quê? A gente sempre tem que perguntar, como não tem saída, sempre você responde com uma outra pergunta que deixa o cara ver, né? Eu falei, mas por que isso? Falou, não, é que ela é linda, é maravilhosa, não sei o que e tal, e ela quer fazer uma rinomodelação, ela quer fazer, eu sei que ela tinha um calombinho aqui, imperceptível no nariz, e ela quer tirar isso daqui. Fala para ela que ele não precisa fazer. Aí eu respondi para ela, sabe o quê, André? Eu falei assim, te atrapalha, te incomoda? Ela, muito. Eu falei, então faz. Gente, se você quiser fazer qualquer coisa estética em você só pode perguntar para uma pessoa que é para você. Pro coração. Tá te incomodando? A pessoa às vezes não sai, não passeia, não faz nada. Tá te incomodando? Né? Tem como arrumar? Você tem condição de fazer? Tem gente profissional que faz? Conhece? Então vai e faz. Que a gente pergunta para a irmã,
põe no grupo do WhatsApp, eu quero fazer o tal coisa. Gente, vai, pergunta para você e vai de frente, cai de cabeça, vai negócio que ninguém vive no seu corpo. Ninguém vive no seu corpo. Ninguém... O que eu falo é o seguinte, olhou para o teu espelho, não gostou de alguma coisa que você está vendo? Tenta arrumar. Tenta arrumar. E outra, né? Não existe padrão de beleza, né? As pessoas têm com essa mania. A beleza, ela é única, ela é extraordinária. Eu até falo muito quando eu converso com o paciente. Imagina a gente andando numa rua ou num bar ou num restaurante. Eu vou olhar pra uma pessoa e falar, nossa, que bonita. Você vai falar, não acho ela, eu acho aquela. Aí o outro vai falar aquela. Então, a beleza, ela está nos na olhos de quem vê também, né? Então, quando um paciente vem pra mim que quer se transformar em outra, que gosta mais da outra, eu falo, primeira coisa, amar a si própria. Segundo, tem uma coisa que tá te incomodando, vamos tratar. Né? Tem uma coisa que foge do controle, que tá dizendo, né? Vamos dizer que uma disfunção, algo que não tá do jeito que quer. Tem algum problema interno, né? Agora, você querer se alterar porque você não tá se aceitando já é um problema psicológico, né? O que seria do azul se todo mundo gostasse do amarelo? Exatamente. Já chegou pra você alguém assim que falou, quero ficar parecida com tal artista? É muito comum, ainda mais agora da rede social, né? Depois dos antes e depois, as pessoas postando e querendo padronizar a beleza. Então as pessoas chegam até mim e falam, nossa, eu queria ficar igual esse caso aqui. Primeira coisa que eu falo, olha... Aquela influencer, aquela blogueirinha. Aquela influencer, aquele antes e depois de um colega que fez em alguma, né, postou. Primeira coisa que eu falo, você é único e individual. Eu vou estudar o formato do seu rosto. Tanto é que em sala de aula, eu dei muito módulo de avaliação facial e corporal. Eu falava, tenta achar para aquela pessoa alguém que tem o biotipo dela. Né? Igual essa pessoa não tem como. Você tem um formato redondo. Quem também tem o formato do rosto redondo que tá na TV? Essa. Ela não é linda? A pessoa é. Então, você tem uns traços parecidos. Mas você não pode simplesmente ser baixinha, gordinha e querer se transformar na Gisele. Que a Gisele é um padrão de beleza. Ela é linda e maravilhosa, mas tem pessoas baixinhas que são lindas, que são super agradáveis. Tudo. E aí a gente dá uma... Com certeza, Andréia. Baixinha, gordinha. Não, e agradável sou eu. Totalmente. Essa xinga o tempo todo. Ainda não sei pra que isso, né? Porque eu falei que ela tá linda e maravilhosa, abracei ela, a energia dela... Descreveu a minha personalidade. E vou te contar uma coisa, Andréia, é isso que eu falo pras pessoas, é frequência. Você tá chegando no consultório, sua autoestima tá baixa, e às vezes você acha que uma rinomodelação vai resolver. Não é, tem outras questões pessoais. Emocionais. E foi aí que eu comecei a entrar um pouco na integrativa, né? Meu consultório, ele não é só pra você falar sobre rugas, botox, preenchimento, emagrecimento. É pra entender o que tá errado, né? Então, eu acabei trabalhando com processos... Eu gosto de conversar, né? Bater um papo. Minha anamnese, minha consulta demora no mínimo é uma terapia, terapia. Não dá nem pra perceber que ela gosta de falar. Nem imagina, né? Então, a gente fala de um jeito sutil, o que pergunta a queixa, alinho a queixa dele sobre o que é possível e não possível, explico o que gerou essa disfunção, que é um erro muito grande também. A estética fica mostrando como se botox resolvesse tudo, preenchimento, tudo. Nossa. Não é assim. Aí eu mostro tudo, eu faço que é uma avaliação global do envelhecimento, mostro as disfunções que podem ser tratadas e as possibilidades e explico que tempo é importante. Aí essas pessoas que vêm com essa questão de querer se transformar em outro, talvez não feche comigo, porque eu sou muito honesta, né? Não, e você... Mas eles saem com a mente preparada a compreender que talvez não é isso. Ele não precisa parecer outro. Você foi sincera, Lorena. Mas, por exemplo, no meu caso, que eu acho que vocês conhecem tanto tempo o Dr. Roberto. Dr. Roberto, eu comecei a ver que há muitos anos é o mesmo rosto. E você não tira a característica. É assim, olha, tá sempre muito jovem. De verdade. Tá muito sempre jovem. Permaneceu com as mesmas características, né? Ele não tem um padrão. Não, como é que, né, doutor? Eu acho que eu poderia dar alguma coisa que você falou para mim uma vez. Você realça os traços que a pessoa tem, não modifica, né? Olha, nossa, que lindo. Vou usar isso. Anota isso, doutora Karine. A gente vai usar isso. Falou tudo. É isso aí, porque eu acho que você é belo. O que a gente tem que tratar é realçar. Você também, querida. Tá lindo e maravilhoso. Filosofando. Aí, sobre o que a Andréia acabou de dizer, era isso. Roberto, eu queria sempre, eu falei pra ele, você não vai fazer nada que transforme você. E sim que te mantenha com essa beleza, com essa jovialidade, com esse aspecto que é bacana. Sem... Né? A gente não tem que tirar completamente, né? Mas essa é a sua característica, né? Olha, doutor! Olha lá, gente. Põe, se você conseguir, Bruno, põe anterior, que é 2018. Só para o pessoal ver que é a anterior. Aqui. Olha isso aí, gente. Eu acho que nem eu tava preparado para esse antes e depois. É verdade. Gente, aquele é meu irmão, viu? É meu irmão mais velho dele. Você vê, permaneceu as mesmas características. Quantos anos de diferença, né, gente? Foi 2018, ou seja, a primeira foto ele tá em 2018. Ele tava bem mais jovem de idade.
Nossa! E agora ele tá em 2022. Sim. E aí, o que a gente fez? A última vez que ele foi lá, a gente realçou mais um pouquinho os traços dele. Olha o antes e depois, que foi desse... Nem tem 15 dias, né? Ele ainda tá um pouquinho roxinho, gente, ó. E aí, a gente conseguiu realçar. O que eu quero mostrar com essa foto? Que é chamar a atenção do ácido hialurônico. Aquela foto anterior não tem 1 ml de ácido hialurônico. A gente nunca fez. A gente até discutia sobre isso. O Roberto falava, Lorena, eu gosto de você, doutor Bactéria, né? Eu gosto de você porque você não coloca essas coisas que dá excesso, que dá etípico, que dá inflamação, que dá edema, né? Que não transforma. Vamos falar aqui, hein? Vamos falar. Eu falei, então, agora que a gente... Olha a grossura do lábio. Ó, a grossura do lábio. Aí eu falei, vamos estruturar seu rosto. Aí a última vez eu chamei a atenção dele e falei, olha, seus lábios estão fininhos, vamos agora fazer uma leve... Gente, leve. Pode puxar, pode colocar. Tá excelente, ó, eu quero que vocês observem. O lado de cá é a foto, a última da anterior. Ó, ele tava com um pouquinho de olheira, profundidade de olheira. A gente fez um leve preenchimento. Inclusive, não fui eu, doutora Eloá Botia, tá? Isso. Quero deixar Eloá, minha grande parceira. Beijo, doutora Eloá. Beijo, doutora Eloá. Que me ajudou também. Que ajudou também. Você vai contar essa intercorrência pro pessoal. Que vai ser uma outra convidada nossa aqui. Isso. E aí, ó, foi feito o malar, um pouquinho no malar, o ácido hialurônico na olheira e a boca. Na pergunta, perguntaram se eu mexi no seu nariz. Falei, não, gente. Nossa, o fato de você... harmonizar. Acabaram comigo. Não, mas perguntou se eu mexia, eu falei que não. Não, e o legal, saúde masculina, vaidade masculina, como o doutor Roberto, é muito importante. Sim, né, sim. Doutor? Posso revelar a sua idade ou não pode? Pode, claro. É que as pessoas revelações não sabem, do né? bate-papo. Esse ano aqui eu faço 68. 68, Parabéns. gente. Vê se parece. É isso que a gente tá falando. Também não precisa falar 68. Mas não parece, 68. pode falar, porque as 68. pessoas nem sabem. Eu nem revelei sua idade, eu falei, eu até ia perguntar quantos anos. Eles falaram, não, ele tá com 40, tá Eu com nasci 50. em 54. Nasci em 54. Nossa, quase 7 décadas, né? Também. Eu falo bem dela, ela me esculacha, cara. Ela me pisa agora. Mas nesse ponto eu sempre falo, Com né? orgulho, né? E nesse Com ponto orgulho. eu sempre falo que é importante ressaltar a idade, né? Porque as pessoas olham pra ele, tá. Gente, olha como a gente conseguiu cuidar das estruturas básicas, do colágeno, né? Então por isso que eu sou apaixonada nos fios de PDO, porque não sei quantos fios deve ter aí. Quanto fio? Eu acho que eu tenho uma linha corrente, uma fábrica inteira. Né, cara? Que sabe, vou explicar o que acontece, que essa mulher é uma bandida. Isso. E sabe o que acontece? Às vezes ela fala assim, pô, vem me ver, que eu tô com saudade, não sei o que. Mas é falsa, gente, é falsa. Aí ela falou, quando é que você quer que eu vou? Vem no domingo, a gente almoça junto. Eu falei, puta, legal, vou no domingo, né? Na hora que eu chego no domingo, na verdade, que ela dá uns cursos maravilhosos lá. Quem quiser curso pessoal de estética, aí, especialização, esse negócio. Instituto Lorena Soares, hein? Instituto ILS, né? ILS, um lugar fantástico. O pessoal sai de lá apaixonado. Aluno do Brasil todo. Amando, né? A hora que eu chego assim, por isso que ela chegou, que tem umas 8 meninas, uma mais doida que a outra. O doutor Bactéria tá aí. Gente, parece um monte de abelha no mel. Me bota fio. Na hora que não dá nem pra falar, gente, quantos fios tem no rosto do doutor? Acho que tem mais de 50 fios. 50 Com fios. certeza. Que fio que é esse? Então, né? Então, o que ele faz no fio? Conta pra todo mundo. O pessoal tá achando que aquele fio eu também quero os fios. Todo mundo fio de tricô, fio de nylon, né? Então, gente, o fio de... Como é que começou? Não tinha um tal de fio russo? Tinha, era o fio sintético, que era permanente. O objetivo do fio foi para cirurgia plástica, de tentar levantar o rosto sem passar por a cirurgia. Sim. Então, foi desenvolvido lá, acho que década de 90, o fio russo. Só que o fio russo, ele era permanente. Então, tudo que é permanente, que não é biodegradável, tem risco de rejeição. E a rejeição causa processos inflamatórios. Ele era feito de nylon. Nylon. Parece de pescar. Fala um fio de ouro, tudo era só pra dar uma ressaltada, né? Mas era um fio de nylon. E aí, que é um poliéster também. Então, o que acontece? Na evolução, a Coreia do Sul, ela é número 1 em fios. Tá? E suturas, na parte cirúrgica mesmo. Eles já começaram a fabricar a polidiaxonona, que é um polímero biodegradável. Como é que tem polidiaxonona. Pra ficar fácil, gente, pessoal de casa, PDO. Isso aí que é PDO, já vou falar. PDO. Que seria é gás carbônico, oxigênio, hidrogênio. Então, ele não tem risco de nada. Ele conseguiu fazer aquele fio que o pessoal põe hoje em dia é PDO. PDO. Ele é um polímero sólido. O que é sólido? Todo mundo põe isso ou ainda tem gente que põe isso ou tá proibido? Não é proibido. Todo mundo pode fazer. Tá
liberado, tem registro. Eu digo aqueles anos antigos. Os antigos, os médicos e dentistas ainda podem utilizar do fio de nylon. Sim. Eu acho, assim, pela própria evolução da cirurgia básica, né? As suturas cirúrgicas anteriormente era feita com fio permanente, hoje é feito com fio de PDO. O PDO é utilizado em cirurgia de joelho, cirurgia oftálmica, cirurgia cardíaca. Coringa, então, né? Por quê? Ele consegue ficar dentro do organismo o período necessário para que crie-se um tecido conectivo. Porque quando você dá ponto, qual que é o objetivo? Apertar e o próprio tecido cicatrizar. Então ele consegue ficar o tempo suficiente. Função, né? Não tem. Aí ele absorve, né? Mas e então, não causa. Por isso que chama fio absorvível. Absorvível. E aí, quando ele absorve, na cirurgia de joelho, um médico coreano observou que o joelho do paciente estava mais jovem. Aí ele falou, mas o que tá acontecendo, né? Aí foi descoberto... Imagina o médico coreano observando olhando o joelho, e falando, o seu joelho tá mais jovem. Exatamente. E aí ele olha. observou que o joelho tava mais jovem e falou, mas esse fio também tá induzindo colágeno. E realmente, como ele faz migração de fibroblastos, ele fica lá, nesse período todo, ele induz uma formação de colágeno. Então, a transformação do fio sólido, que a gente apertou, imediato, que é o efeito mecânico, a gente vê na hora um efeito mecânico, fica demais, né? Todo mundo... Depois vocês seguem eu no Instagram. É um barato. Levanta. Elas põem o fio aqui, ai, aí doutor, chama ela e puxa. Eu quero. Só que é engraçado, que elas, como é aula esses negócios, elas puxam metade. Isso. Aí elas põem o espelho, você fica metade Bulldog, e outra metade Pischer. E faz parte do show para mostrar para o paciente. Isso se chama efeito mecânico imediato. Então, atração mecânica. Sim. Só que vai criar o tecido conectivo. Quando esse fio for absorvido, ele vai começar uma degradação em 3 meses. Ele vai permanecer por 18 meses. Nossa, 18! Nesse período, ele cria um novo tecido conectivo. Que traz elasticidade, colágeno e devolve a expressão. Que legal! Sim. O efeito dele é progressivo e duradouro. Por que a gente tem que continuar colocando fio, né? Porque a gente continua envelhecendo, continua perdendo colágeno. Sim. Se a gente conseguisse parar no tempo e não ter mais processo de envelhecimento, uma aplicação seria suficiente. Então, eu sempre brinco. O que a gente colocou... Você continua tendo aluna que é doida pra me encher de fio e você Na verdade, já virou tradição no Instituto. O Dr. Bactéria vem, porque eles já são super fã dele, né? Ele é sumidade na nossa área. Ele é o cara da biomedicina que levou a gente para um patamar, né, de publicidade, de referência na parte de biomedicina. E também né? trouxe conteúdo realmente inteligente, né? É ajudar as pessoas, as donas de casa, então é uma honra. 2 biomédicos referências aqui na minha mesa. Olha só. Na verdade, agora eu vou falar, eu sou fã dele. Foi eu seguir os traços dele. Eu me sinto, como é que fala? O mestre e a discípula. A discípula de coisa aqui. Fala, na minha área. O que você fez na minha boca? Então, o que acontece? O que ela fez na sua boca? Ele fez... tão natural. E observem, gente, tanto natural, porque o maior medo é esse, preenchimento labial. Vou ficar bocão, desculpa dizer, né? Mas eu sempre pergunto no consultório. Igual a Anitta, igual a Angelina Sonza, a Angelina Jolie ainda é bocuda natural, né? Quando algumas pessoas aparecem, alguma celebridade aparece com aquela boca... Não, tem umas que parecem, desculpa dizer, mas parece um bumbum de babuíno, né? Toda cheia. Assim, ó. O que acontece? No processo natural de envelhecimento, além de perder colágeno, que a gente consegue tratar com os fios de PDO, nós perdemos também água, hidratação e deslocamento dos coxinhos de gordura. Nossa, o rosto derrete. E a boca, elas têm essa questão, né? Então, a gente consegue trabalhar com preenchimento de baixa reticulação só para manter a hidratação. Estamos numa época seca, que tende, né, fria e seca. A umidade baixa, a gente perde muita água. E a boca, você pode observar. Eu não tenho lá. Eu não tenho quase boca. Aí, como você já tem a boca menor vai reduzir mais, pode perceber. O Roberto também é uma pessoa que com a idade reduziu mesmo. Sim, aí eu falei pra ele, olha, seu rosto tá muito rejuvenescido, tá muito esticadinho, agora vamos dar uma hidratadinha no lábio. E aí ele olhou, eu lembro que ele assustou, né, imaginou o bocão, você né? Me assusta. Olha lá, olha lá, gente, tem o quê? Uma semana. Faz aí, deixa eu ver, doutor. Uma semana lá. Olha, só tá hidratado, só tá com... A gente agora consegue enxergar os lábios, tava adentrando, né, o brinco tava entrando. Eu mesmo tenho preenchimento labial. Nossa. Aí vai depender do cliente. O ácido hialurônico, você pode colocar reticulação baixa. O que é reticulação, né? O pessoal de casa tem que falar. Pode falar aquele que eu vi lá? Reticulação, pode falar. Teve um cliente que chorou, menino. Olha, você sabe que eu estava na recepção com ela? Ela só mostrando fotografia de pessoas com boca. A gente falei, nossa, essa mulher tem muito trauma.
ela mostrando, olha isso aqui, minha sobrinha tem, olha o tamanho da boca dela, olha esse lábio, esse negócio, e olha o meu, não sei porque Deus não me deixou esse negócio, tal. Ela estava do meu lado e fez. Na hora que ela se olhou no espelho, todo mundo se emocionou. Retomou a vida, né? O amor próprio. E ela mandou uma foto ontem, a gente ela até postou, dizendo que o sonho dela era passar um batom vermelho, e ela passou. Porque se a boca tá muito pequenininha, como é que você passa o batom? O batom nem dá risada, o batom suja o dente, o batom... não dá. E ela falou, meu sonho era passar um batom vermelho. É isso. Isso é autoestima. Então, ou seja, um preenchimento labial que tem a pegada muito agressiva em alguns pontos de excessivo, é o erro. Tipo assim, é uma visão errada. A minha visão é isso. É devolver... realçar a beleza de cada um. Olha que legal. Já tem, e não tem contraindicação? Depender da quantidade ser colocada, isso é uma pegada, gente, isso pra mim é atenção total. Se você aposta todo o processo de rejuvenescimento ou todo o processo de harmonização facial, o que é harmonização? Primeira coisa, se você olhar no Google, é harmonizar, é associar, é combinar. Então, nessa palavra a gente já sabe que é uma ação que vai ser para combinar, para deixar algo associado. Se eu chego no restaurante para tomar comer uma carne, eu falo pro garçom que eu quero um vinho. Que harmonize, porque se depender do vinho, vai tirar o gosto da carne. Sim. A depender da carne, vai tirar o gosto do vinho. Isso chama harmonizar. Então, eu tenho que fazer uma avaliação e detectar... Não é mudar de rosto. Não, tem que detectar tudo que gerou o processo. Fica todo mundo com cara de Barbie. Mesmo rosto. Exatamente, tudo que tá desarmonizando. E como a gente tem uma perda de colágeno muito efetiva após os 40, tá, gente? É normal. Eu falo que até os 30 a gente tá maravilhoso. Os 30 a gente começa a perceber, dos 40, um mês... Nossa, e quando às vezes a gente tá com 50? Aí vai subindo, né? Mas eu adoro esse público, porque a gente consegue. Eu não posso devolver tudo que ele perdeu com gel viscoso. O gel viscoso é o ácido hialurônico. O que ele é? Ele é uma substância também compatível, faz parte hoje da nossa substância fundamental amorfa, causa hidratação celular, isso na área da ciência, né? Mas ele é um gel feito em laboratório. Então, ele causa, sim, ações inflamatórias. Depender do produto, a quantidade, o corpo vai criar um processo inflamatório. E aí, o ácido hialurônico tem uma característica muito importante, ele puxa água. Então, a depender da quantidade de água que ele puxa, ele pode causar uma compressão, comprimir vascularização. E não sei se vocês sabem, essa região aqui, o pessoal chama de barra central da beleza. A gente tem forame nesses pontos todinho. Para o pessoal de casa, forame é um buraquinho no osso. Vamos falar, né, o Roberto? É o cheio de buraquinho. Esse buraquinho tem um motivo. É o queijo suíço. Daqui pra cá, toda a ramificação do nervo está por baixo do osso, da calota craniana. Daqui pra cá, ele está saindo para inervar e dar a questão do ocular, né? Pra gente ter sensitivo o olho, nariz e boca. Então, a partir daqui, a gente tem muito risco. E os lábios tá onde? Cheio de ramificação do nervo e de artérias importantes. Por isso que a gente vê um monte de erro estético. Eu fui uma vítima de um erro. Que é o nervo, né? Pegou o nervo e deu pitose. Nossa. Então, toxina botulínica aplicada em local inadequado e o ácido hialurônico colocado em excesso ou sem cuidado ou próximo de um vasinho, você pode colocar dentro do vaso, entupir mesmo, parar a vascularização. Nossa, gera, primeiro ponto, isquemia, ausência de circulação. Segundo, a necrose, evolução para uma infecção. Não dá pra fazer harmonização em qualquer lugar, com qualquer pessoa, tem que ser especializado. Não dá. E o Botox, se a gente aplicar no nervo ou em músculos que são levantadores, a gente pode parar os depressores. O que o Botox faz? O Botox, ele atua a nível... toxina botulínica. Toxina botulínica, né? Ele atua a nível muscular. Ele inibe o movimento através de... É como se ele... Chave fechadura, né? O que vocês falam que eu vou fazer? Faz cara de bravo. Dá um sorriso. Faz o quê? Faz cara de raiva. Faz o quê? Essas expressões, porque a gente trata o Botox com açugas de expressões. A cara de bravo, o sorrisão que marca o pé de galinha, levantar a testa e marcar demais, são as expressões. Não são músculos que têm necessidade funcional. Então, a gente faz essas expressões para pegar o músculo que está... na sua mímica facial e não com ação funcional. E aí que mora o perigo. Próximo desses músculos, tem músculos funcionais. Levantador do lábio superior, pra gente levantar, por isso que tem muito sorriso triste. Próximo do orbicular do olho, a gente pode pegar o orbicular do olho e causar uma pitose, a pessoa ficar com o olho torto. Você pode atingir um nervo. Você pode pegar um nervo oftálmico que tem risco até de causar problema, até cegueira, já tem na literatura isso. Meu Deus! Isso, então a toxina ela vai inibir o músculo. Aí você fala, mas
ela inibe e depois volta. Ela tem um processo de regeneração natural, todo músculo impedido de se movimentar, ele rebrota, né? Ele cria o rebrotamento axônico, que vai perdurar em 3 meses. Então, em 3 meses, começa a voltar o movimento. A depender de quem é hipercinético, quem movimenta demais, quem é hipocinético, pode demorar mais ou menos, mas não tem como, né? Tem como cortar efeito do Botox? Não. Não A toxina é muito forte, isso é mito. Sim. O que a gente faz? O pessoal fala, né? Aqui que eu vou cortar o efeito do Botox. Eu não tem como. muito com isso. Ele não tem corte. O que a gente fez no caso da doutora Eloá, que tratou a Andrea, eletroestimular. A gente estimula o rebrotamento axônico. Então, por exemplo, o Botox fechou o movimento, ele paralisou o movimento. Vai acontecer o rebrotamento, novos músculos vão nascer, né? Novos axônios, na verdade, vai nascer e vai voltar o movimento. Então, a gente pode acelerar essa regeneração. Esse negócio de substância que corta o efeito do Botox. Não, doutora, eu vou contar um caso meu. Conte aí, até o que o senhor ajudou também, mas eu queria contar para todo mundo. Eu fui num lugar, eu nunca tinha feito, acho que eu fui uma das... Tem muito erro, né? Eu fui e a pessoa colocou Botox, e só foi isso, caiu, né, e eu escrevo muito, né, fico horas e horas no computador, eu tive que usar um esparadrapo, porque caiu literalmente, foi muito... Pitose? Eu liguei pro Dr. Roberto desesperada, porque eu não sabia, porque não voltava, imagina, e todo mundo na minha casa eu levei até bullying, que eu tô rindo agora, mas que horror, né? Ficou japonesa, né? Aí não voltava mesmo. Então, muita gente deve sofrer com isso, com os erros, né, da harmonização. O caso da Andrea é muito interessante, porque o olhar dela já é pequenininho e ela utiliza o frontal, o músculo frontal, que é da testa, para levantar. Então, dependendo... Ela fazia isso e caía, Isso, o né? jeito de tratar ela não é Botox, é toxina. Portanto, é que ela tá sem toxina e não tá com ruga de expressão. Você não tem, ó. Você não tem marca de expressão. Você é hipocinética. Se for qualquer tipo de tratamento, é retirar o excesso de pele ao redor dos olhos, que eu te falei na época, nós vamos fazer, e fio. E então, nem tudo é Botox. No rosto do doutor, não é tudo Botox. Nem tudo é Botox. O Botox foi feito agora, nem pegou ainda. Tá começando a travar. A gente fez só pra segurar. Ele tinha uma marca de expressão na glabela, que é o bravo essa dele. Essa beleza é minha ainda, não é? Ó, gente, se tiver como mostrar de novo, Bruno. Ó, a beleza é toda sua. A glabela dele, na primeira foto, a de 2018, ele tinha uma marca de expressão, olha lá, ó. Que é o bravo. Doutor. Todo mundo fala dela. Ele não tem mais. Ele não tá de Botox nessa segunda foto. Ele fez o Botox na hora do Botox. Parecia que tava com um cara meio de bravo, A né? toxina demora de 3 a 15 dias pra pegar, tá? Então, você vê, ele não tem mais. O que a gente colocou? Fios de PDO. Fios lisos dentro da glabela dele pra não... E regenerou. Então, realmente, esse bravinho, o pessoal fala, não tem como fazer nada, porque é uma região extremamente perigosa, tá, gente? Porque tá justamente na ramificação de uma artéria aí, ó. E é muito vascularizada essa região. Nossa, doutor, então, que legal. o que a gente pode fazer? Não pode preencher com ácido hialurônico, jamais, é proibido. Quem faz isso não faz, pelo amor de Deus, se tiver profissionais da área. Isso é arriscado, tá? E a gente colocou o quê? Os fios de PDO para resolver o caso dele. Então, a gente minimiza a intercorrência. Voltando ao processo de harmonização, a gente minimiza quando a gente usa associações de técnicas. Sim. Estudar, né, o rosto, a fisiologia, né? Ó, anatomia é importantíssimo, fisiologia, bioquímica e principalmente entender o que gerou a queixa do paciente, porque ele vai olhar no espelho e vai falar, a Lorena, né? pra vocês terem uma ideia, ela fez estudos em cadáver fresco, né? Exatamente. Ai, que legal. O pessoal pergunta, o que é isso? Então, gente, como eu tenho que estudar estruturas nobres para evitar intercorrência, um cadáver no Brasil é muito ressecado. A gente não vê veia, não vê artéria, né? Não vê nervo, que já tá tudo ressecado. Então a gente faz um treinamento nos Estados Unidos. Eu fui para Nova York e para Orlando 2 vezes, em 2018 Orlando e em 2019 Nova York, pra gente verificar os procedimentos. A gente fazia os procedimentos num cadáver recém, né, até lá nos Estados Unidos é comum, tá, gente? É normal. Lá é muito, já me informaram, né? Curiosidades, né? Me informaram que o velório é muito caro. Entendeu? Então você tem 2 opções. Ou você paga o velório, ou você se doa para a universidade e ele toma conta de tudo. Aí você tem em vida direito de falar. Então eles cuidam de tudo, você não tem esse gasto. A pessoa acaba se doando por isso. Porque eu falei, nossa, que pessoal bonzinho, né? Sempre tá indo, né? Não. Já me falaram que não é até a pegada comercial. Então, e aí, pessoal econômico. Econômico. Tanto é que hoje no Brasil tem esses... Vende a avó. Os treinamentos que tem no Brasil hoje em cadáver fresco são importados. O Brasil é proibido. São importados dos Estados tem um curso Unidos, aqui, cadáver né, pra cá. no Brasil, né? Tem. Agora tem. Na época não tinha. Sim. Os cursos começaram no Brasil em cadáver fresco a partir de 2020. Eu fui antes, né? Nossa. E a gente começa a estudar lá e põe o preenchimento e vê se vai comprimir uma artéria. Faz o Botox, vê se atingiu um nervo. Tá porque a gente vendo? usa cores. Então a gente faz toda a injeção num rosto, né? Né? Eu trabalhei com um cadáver de 6 dias, né? Aí a gente faz. No outro dia, o anatomista vem e resseca. Quer dizer, quando você fez a seca. inscrição, o cara não tinha nem morrido ainda. Não.
Pior. E eu tive essa oração antes justamente disso. Porque mas assim, deve ser um trabalho difícil, doutor, mas ajuda também a não ter eu agradeço, erros, né? A gente coloca pigmento, faz a aplicação e depois no outro dia a anatomista diferente disseca. Se pegar em cadáver fresco? É muito diferente, porque você vê a estrutura estável, depois você tem como dissecar. Como é que é? Tira a pele da pessoa? Tira. Primeiro a gente pega o rosto normal, faz todos os procedimentos, só que a gente usa pigmento, não usa toxina, não usa preenchimento, não usa fio. Na verdade, o fio eu até inseri também, porque ele é escuro, né? Aí no outro dia disseca, a gente vê as regiões que a gente atingiu. Nossa, que Então, por exemplo, se você pigmentou a toxina numa região de nervo, aí, ó, se você teria causado uma heptose no teu paciente. Pigmentou vermelho numa região perto de artéria, era ácido hialurônico, você poderia causar uma compressão. Então, a gente tem noção real de como esses procedimentos são mais minimamente... assertivo, né? Eles são injetáveis e eles são muito delicados. Então, não dá pra brincar. A harmonização facial não é brinquedo. Você não pode não ter experiência. Você precisa passar por um treinamento, por um conhecimento, por prática clínica. Por isso que lá no Instituto, Roberta, a gente dá muita prática. Então, os alunos ficam loucos, porque eu tenho que viver isso com a gente, ter essa experiência clínica com a gente, pra quando chegar no consultório ter essa noção. Nossa. E eu acho que é o seguinte, que a pessoa quando vai atrás de uma harmonização facial é que tem alguma coisa que ela não está gostando do que ela está vendo. Isso. Então ela já tem um trauma, já alguma coisa assim, que ela tá... Todo dia ela olha... Se você tiver uma manchinha atrás da orelha que você não gosta, você vai olhar no espelho, você só vai ver o quê? Essa manchinha. A manchinha que tá. Então você fica o dia inteiro olhando aquela manchinha. Então você vai lá que já tá com aquele trauma. Se fizer estrago na tua cara, nossa, aí que aquele trauma vai virar uma coisa problemática, porque a pessoa nem sai mais de casa, esse negócio então é muito eu mesma sério. não saí de casa. Eu não sei se ele ia contar isso, mas ele tem uma experiência clínica dele, né? O biomédico, mas na hora ele virou cliente. Ele tava incomodado com uma mancha no rosto, pegou um peeling aleatório e passou no rosto, né? Foi verdade esse negócio aqui. Você lembra? Isso acontece muito no público de casa, não tem conhecimento e usa. Tava desesperado, conte aí. Vou confessar, gente, vou confessar assim, que ácido daquele? Era o ácido triculacético. Nossa, o ácido forte a beça. É muito forte. Pra tirar verruga. Aí vi uma manchinha no rosto, falei, acho que já se tirou a verruga, vai tirar a manchinha, né? Só que era um ácido, gente, que ele continuava corroendo. Olhei minha cara no dia seguinte, tava cheia de mancha preta. Nossa, que sério. Cheia de mancha isso? preta, né? Aí, cara, aí baixa desespero, né? Foi. Desespero aqui. Aí falei com a Lorena, falei com outras amigas. Aí que elas me deram todo mundo. Primeiro ficaram 1h30 me xingando. Sim. Né? Como é que ele faz uma coisa dessa? Isso daqui podia ter feito. Nossa. Então, gente, olha, nunca se automedique. Nunca acha que isso daqui deu certo para uma pessoa. Não é que vai dar certo para você, tá? Então, olha, me penitencio, mas que serva como exemplo para todo mundo. Sim. Procura uma... Gente, a pessoa estuda, a Lorena estudou 500 mil anos, ainda estuda, ainda foi fazer esse teste em cadáver fresco, foi para os Estados Unidos. Ela estuda todo dia. Todo dia. E você quer confiar no WhatsApp da comadre que... Aliás, queria até falar, porque eu acho que semana que vem você vai receber, né? Uma homenagem. Uma homenagem em Goiânia. Queria que você contasse um pouquinho, que honra. Eu fui chamada para ser homenageada como biomédica por prestar serviços de elevar a profissão. E é justamente, para mim, é a constatação de um trabalho que eu fiz. Porque quando eu entrei na biomedicina... No Congresso Internacional de Biomedicina. Gente, que chique. E o primeiro Congresso Internacional de Biomedicina Estética do Brasil, a Lorena é uma das pessoas que vai ser homenageada. Vou ser homenageada lá. Legal, pessoal de Goiânia, hein? Para valorizar a profissão, por elevar a classe, por ajudar, por orientar, né? Porque eu prestei serviço como coordenadora de pós-graduação, a primeira turma de pós do Brasil, fui eu, a coordenadora. Eu abri Goiânia, Salvador, Belo Horizonte, Brasília e São Paulo. E dos fios de PDO você tem... O fio de PDO eu sou pioneira desde 2015. Tá? Antes mesmo dele ter registro, eu comecei as pesquisas, porque eu gosto dessa veia pesquisa, né? Eu também faço doutorado, né, na área, eu consigo criar um método específico, eu criei um método de inserção de fio de PDO. Peguei a história lá do asiático, peguei a história do brasileiro, acompanhei alguns cursos e modifiquei a técnica para fazer uma técnica fácil, simples, replicável. Roberto já percebeu várias vezes isso, hoje tá na moda do lift temporal. Toma cuidado, lift temporal, que rapa a cabeça, que põe fio de nylon. Isso é uma coisa ultrapassada, a gente já tem
tem como fazer de uma forma muito mais tranquila. Temporal? Lifting temporal. O que é isso? É uma técnica que está sendo ressurgiu das cinzas, né? Porque desde 2019 teve uma técnica, foi publicado. 2018 eu conheci essa técnica e em 2019 eu já modifiquei com os fios de PDO, que é o fio absorvível, não é fio definitivo e não precisa fazer nenhum tipo de rapar cabeça, corte, ponta aqui. A gente trabalha em outros vetores, né? Eu desenvolvi toda uma técnica. É mais invasivo isso, É né? muito invasivo e perigoso, intercorrência, entendeu? Então eu sempre falo, inovação é assim, pega o que já funcionou, estuda isso e melhora. Agora, não pega o que estudou e já sabe das intercorrências e retorna pra trazer como novidade. E fuja de temas de moda, né? Cuidado com nomes comerciais. As pessoas estão cheias de criar nomes de umas coisas que já existem. Eu nunca usei o termo lift temporal no meu método, porque eu trabalho a inserção no região da têmpora. A região da têmpora é região de movimento, região que levanta. Eu trabalho mais reposicionando os ligamentos retentores. E os resultados que eu tenho é soberano. Tem várias fotos que provam. Vocês podem me seguir lá no @DRALorena. @DRA Lorena Soares, eu ponho nos destaques, eu comento, eu faço IGTV, eu abordo tudo isso que a gente tá fazendo aqui. Que legal, aqui gente. Vamos seguir, hein, a doutora Lorena. E você sabe que uma vez eu estava... Aliás, eu nem tinha reparado nisso, mas eu indo lá para Sorocaba, uma certa pessoa, chamada Lorena, ela falou que você está com pé de galinha nos olhos, você está com um monte de excesso de pele, e é incrível que atrapalha a visão. Que atrapalha os olhos, de repente você não vai... É tanto no dia a dia que você acaba até fazendo aquele movimento de tentar abrir e você nem repara que está com isso. Ela falou assim, preciso que você me dá 10 dias. 10 dias, demorou para encontrar esses 10 dias aqui. Nós encontramos, ela fez uma coisa chamada Plexer. O que é Plexer? O que é Plexer? Então, blefaroplastia sem cirurgia. Porque isso para mim é inovação. Cirurgia na pálpebra superior, ela é bem complexa, né? Então tem vários cirurgiões que fazem. E na Itália, um cirurgião queria tratar pessoas mais velhas que tinham problema com cirurgia. E desenvolveu esse aparelho através de um físico. Então, o Plexer é um aparelho original, tem patente, ele é único, ele é um gerador de plasma. O que é plasma? Quando eu pego a pele sólida e transformo em gás. Então, a gente consegue tirar todo o excesso da pele dele sem cirurgia. E foi isso que foi feito. Tanto é que o olhar dele tá mais aberto. Não, eu senti isso. Eu vi, ninguém sabia, eu não sei o que é. O que tá acontecendo? Parece isso que eu gosto, ninguém dormiu sabe. Melhor, dormiu melhor, abriu os olhos, né? Eu também, viu, gente? Eu também fiz. Eu também quero, Todo mundo perto de mim faz a blefaroplastia. Gosto muito do resultado. Então, é um equipamento, né? Muito bacana, um aparelho... O que ele faz com a pele? Queima? Não vamos falar queimar, porque se falar de queimar, a gente atravessa a lâmina basal. A gente fala de ablação. Ele abla. Ele retira somente a epiderme. Então, eu consigo tirar todo o excesso de pele sem atravessar. Esse mesmo equipamento... Que não doía, não era queimadura. Você queima a mão, é uma coisa. É uma coisa. Tem profundidade. Você não chegava a doer. E não é nem só estético, né, doutor? O senhor falou que... Não, olhou funcional, melhor, né? É funcional. Esse aparelho, os otorrinos podem fazer, otorrino não, os oftalmologistas podem fazer a cirurgia de retirada daquela pelezinha dentro do olho. Ah, tá. Porque ele não tem risco. Então, é um aparelho super bacana. Então, mais um alerta. Nem tudo que parece não é jato de plasma, não é eletrocautério, não é radiofrequência. Esse tipo de equipamento não é queimadura, não é cauterização. É uma alta tecnologia. Hoje é um equipamento de caro, mas vale a pena, tá? Mas é um aparelho de alta tecnologia. Olha. Inclusive, vai estar no congresso também. Acabei de ver que vai estar legal, lá também. Gente, e olha, mais uma. A Speaker. O que é Speaker? Eu aprendi com a pessoal da Itália, o aparelho, né? E desenvolvi técnicas aqui, só que eu acabei evoluindo um pouquinho mais também. O meu resultado já foi visto na Itália como melhor que os outros médicos que compram. Você pega a tecnologia, estuda e faz o método doutora Lorena Soares. Isso, olha na verdade, todo mundo quer saber que é o método Lorena Soares, né? O método Lorena Soares é um estilo de vida, né? Eu falo, nem é, porque eu não padronizo nada. Porque a vida não é padrão. Cada rosto é único, cada procedimento é único, e você tem que ter, na verdade, é mais raciocínio clínico. É ter a capacidade de olhar, entender o que te incomoda, avaliar o que gerou fisiologicamente e utilizar todos os recursos terapêuticos possíveis com segurança. Olha, estilo de vida, né? Porque eu acho que você é um conceito e uma referência. E você tem uma história de vida linda que eu queria que você contasse aqui um pouquinho. Conto. Eu ia chegar nesse momento, né? E até 2019, eu fui uma dedicada a cuidar dos outros, da ciência, dos estudos, de elevar a nossa profissão, cuidar dos meus pacientes. Mas eu negligenciei a mim. Eu acredito que tudo que eu tinha de conhecimento interno,
eu tava levando pro outro. E eu esqueci do princípio básico, não tem como não citar isso. O princípio básico é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Quando você fala de estética, quando você fala de beleza, de cuidado, né, de beber água, de tudo, você tem que lembrar que você tem que ser o exemplo. Talvez por, né, aos 25 anos me tornei coordenadora, aos 30 tava palestrando, correria, aos 33 tava nos Estados Unidos dando curso, né? Isso foi muito rápido pra mim, eu negligenciei a mim. Em 2019 eu fui surpreendida com um câncer de mama. Nossa. E subtipo hormonal, que é por isso que eu falo que é um envelhecimento precoce, porque é um câncer que poderia manifestar depois dos 50 anos. Ninguém tem essa percepção do câncer de mama jovem, né? Tanto é que eu dou alerta pra todo mundo, é muito comum, tá? E eu descobri esse tumor e me entreguei ao tratamento, né? Eu acreditei fielmente que era um propósito. Lá as fotos. Eu fiz uma mastectomia bilateral, tá, gente? Inclusive, e abriu, né, pra internet pra incentivar outras mulheres, mostro né? vídeo, mostro fotos, conto histórias. Hoje mesmo fiz um testamento enorme, fiz a cirurgia. Esse, inclusive, meu irmão que me operou como anestesiologista, na verdade, né? Retirei a mama, passei pela quimioterapia oral, passei por sessões de radioterapia, fiz coleta de óvulos, porque eu me tornei, ia paralisar todo o meu ovário. Menopausa precoce. Entrei na menopausa precoce, você não tem noção, um susto. Imagina, da noite pro dia, porque as mulheres entram na menopausa, vai parando mas é um o hormônio período, lá, né? naturalmente, devagar. Eu, um dia pra noite, eu já não tinha meus hormônios e eu... Não sei se vocês sabem, os hormônios sexuais femininos, eles controlam todo o nosso corpo. Não é só a parte sexual, é tudo. A tireoide, a parte de neurotransmissores. Então, por isso que a mulher menopausada, ela pode ter depressão, ela pode ter problemas da glândula tireoide, ela pode ter baixa do metabolismo, porque é um controle total. E foi me tirado isso. Nossa, de uma hora pra outra. De uma hora pra outra. Então eu falei, eu vou encarar isso de frente e vou aprender usando o meu conhecimento comigo. Então eu fui obrigada a me tornar minha paciente. Que eu bonita sentei, história, né, eu estava Duda? sentada no consultório, atendendo as pessoas, eu sentei no consultório e me atendi. Falei, aí, doutora, o que você vai poder fazer por você durante esse processo? E eu tinha o conhecimento da intradermoterapia, eu já fazia uso de substâncias naturais, como vitaminas, aminoácidos, pra ganhar massa muscular, pra emagrecer. Né? Não é agora que você estudou, você não, na verdade, meu início foi intradermo, né? Que eu falo, são as 3 paixões. Desculpa, dizer. intradermo, doutor, o que é? O senhor, o que é, doutora Lene? Intradermo, vamos pensar assim, intradermo, atravessa a derme. Quando você insere um ativo específico no ponto do rosto. Então, todos os procedimentos injetáveis são uma intradermoterapia. Quando eu injeto, o pessoal fala, eu quero fazer colágeno. Eu não injeto colágeno, eu injeto um estimulador de colágeno. Eu quero tratar uma mancha, eu injeto um clareador. Eu quero emagrecer, eu quero queimar a gordurinha. Eu injeto um ativo lipolítico. Esse que injetaram em mim aqui na Papa, né? Injetou, secou, não. Eu vou até achar essa foto e vou postar. Descobriu o segredo do doutor? Mas você não sabe, ele falava assim, tá me atrapalhando, fechar a gravata, você lembra, né? Porque tudo é... Você aceita carro, casa? Aceita, porque aí eu já tô fazendo você tudo, acredita doutor, que chega no consultório, às vezes eu brinco, o paciente fala assim, nossa, vai ficar quando, doutora? Eu falei, você veio de carro? Vim, trouxe o recibo? Então assina meu nome, só pra acalmar, né? Mas tudo é um processo. Então, na intradermoterapia, eu já utilizava de vitaminas e aminoácidos. Então, quando você começa a tratar utilizando essas substâncias, eu falei pros médicos, vocês vão cuidar do câncer, né? Do tumor, da célula que me fez mal. Mas eu tive essa percepção, era uma célula, ou 2 ou mais, não sei, né? Tentando me destruir, mas eu tinha milhões de células saudáveis loucas para minha atenção e meu cuidado. O que eu precisava? Olhar para dentro de mim. Relaxar. Eu sou acelerada, mas eu era mais. Meditar, fazer atividades que eu não fazia antes, utilizar essas substâncias para regeneração de células saudáveis, desinflamar. Eu tenho um protocolo que é desintoxicação, nutrição e depois estética. A gente não põe a mão no paciente de cara. Primeiro a gente tem que verificar se ele tá inflamado, porque aí vai dar mais ETIP, nós vamos mostrar daqui a pouco. Eu passei por isso. O ETIP, que é o edema intermitente, edema tardio, intermitente, persistente, tá? Como é que é? ETIP? ETIP, edema é que eu tenho que pegar, né? O edema é da Joelma? Então, isso é um caso legal pra gente falar. Então, eu passei a utilizar todos esses procedimentos pra me ajudar. Então, ao invés de eu envelhecer, durante o tratamento do câncer, o Roberto mesmo viu, me acompanhou, bactéria, vários amigos meus falaram, mas você tá rejuvenescendo? Todo mundo que passa por que você tá passando, chegaram a acreditar que meu tumor não foi tão grave, né? É porque as pessoas, quando a gente vive bem algo, né? A gente vive melhor, as pessoas acreditam que não é tão sério. E foi, porque eu passei por coisas terríveis, né? 28 sessões de rádio, me queimaram, eu brinco, né? Primeira coisa, arranquei a mama. Já é legal, né? Segunda, tirou todos os meus hormônios. Terceira, me queimaram viva. Quarta, eu tomava uma medicação todo de 3 em 3 meses que paralisava meu ovário e uma medicação que, se você ler a bula, você sai correndo.
engordei 13 quilos. Cansaço. Total. Nossa, tem que andar daqui. Eu me lembro que você me teve falado, Memória. nossa, daqui até da portaria da casa dela, até a casa dela, ela não aguentava. Não aguentava. Nossa. Memória. E memória que eu sou professora. Tava pagando. Eu só tinha memória antiga. Aí eu entendi quando eu ia conversar com as pessoas de idade que conta muita história do passado, né? Porque a recente fica restrita. É engraçado isso. Não, mas qual é o seu nome mesmo? Desculpa. Exatamente. Conheci agora. O gordo passado, você conta história. E aí eu vivi tudo isso, só que eu usei o meu procedimento pra me ajudar. E foi esse é o segredo importantíssimo. do atendimento. Perdi peso, ganhei massa muscular. E eu sou considerada na oncologia, tenho orgulho de dizer isso, como um milagre. Aí eu sempre brinco, milagre sim, tem Deus por trás disso e tem conhecimento e ciência. Ai, gente, porque eu que priorizei a minha saúde e meu bem-estar. Então hoje eu utilizo mais procedimentos não inflamatórios justamente porque eu sei que ninguém... Por exemplo, você é saudável, Andréia? Eu tô muito acima do peso, né? Então, Mas você se considera saudável? mais ou menos. Você se considera saudável? Sim. Então, pra gente se considerar saudável, eu aprendi isso com aquele médico que falou do você é o que você come. Você precisa passar por exames laboratoriais e investigações científicas de 3 em 3 meses. Sim. Por quê? Porque você só vai saber se é saudável se você fez exames. Depois da pandemia, a gente aprendeu muito assim, o fulano de tal teve complicação. Ele era tão saudável, baseado em quê? A gente não sabe. Todo mundo que senta na sua frente pode ter um problema de base Uma caixinha inicial. de surpresa, né? Isso. Então, de por surpresa. isso que é importante a desintoxicação primeiro, antes de iniciar. Por quê? Na estética, os procedimentos que a gente trabalha, para produzir colágeno precisa de inflamar. Sabiam? Então, se você já tem uma inflamação crônica, você acha que é legal inflamar externo? E qual dos procedimentos é o mais inflamatório de todos? Eu vou afirmar para vocês, o ácido hialurônico. Olha. Porque ele é considerado para o corpo inicialmente um corpo estranho. Depois que ele percebe, ele acomoda. Aproveita e fala do Joelma. Vou falar da Joelma. Ai, então. boa, Vamos doutor, lá. gostei. Gente, a Joelma, o caso da Joelma, ela tá afirmando que foi 4... todo tá na mundo sabe o que imprensa. aconteceu. É A Joelma, verdade. ela apareceu nos últimos shows, ela é inchada. Isso. E ela falou que foi devido ao Covid. E foi, com certeza foi o Sim. Covid. Por quê? Processo inflamatório exacerbado. Só que você acha que o Covid ia inchar o rosto dela daquela forma se não tivesse um corpo estranho? Todo mundo sabe, eu falei, não posso afirmar 100%, mas ela já tinha postado anteriormente que ela passou pela harmonização facial com ácido hialurônico. Esse ácido hialurônico ele vai ficar no rosto de 1 a 2 anos, depender de qual tipo foi colocado. Muito tempo. Qualquer processo inflamatório que você viver durante esse processo, o corpo vai perceber esse corpo estranho de novo e vai causar um processo inflamatório novamente. Quando a gente faz o procedimento, a gente incha. Ele se deu uma pequena inchada, me mandou a foto dos lábios, tudo. Mas é normal. Quando você coloca muito produto, ele incha mais. Se a pessoa já tem um processo inflamatório, incha mais ainda. Que é o Covid, o normal, igual eu, também inchadinho aqui. Tá. O normal é não inchar. Não, Quer dizer, o normal é inchar. Inchar O pouco. anormal seria não inchar nada. Não inchar, porque aí não tem resposta. Você está É. colocando um corpo estranho. Só que o corpo incha, nesses 3 a 7 dias, percebe e acomoda, porque ele é um produto biocompatível. Mas o excesso de produto, ou mesmo, você passa por um estresse emocional, ou você pega um vírus, ou você passa por uma alimentação desequilibrada, o seu rosto pode inchar a qualquer momento. Olha. Entendeu? Então mesmo daqui a 6 meses, Pode. se tiver um processo... Onde você tem ácido hialurônico, principalmente, pode inchar. Eu tive um caso, eu evito ácido hialurônico em mim, durante o tratamento mesmo eu não coloquei. Eu coloquei no final do ano, na região da olheira, um pouquinho nos lábios e no nariz. E final do ano, estresse, milhões de coisas pra fazer, a cabeça quente, fui pra Goiânia, viajava. Adivinha? Estava com a minha família, estava com meus amigos no barzinho, se tiver como colocar a foto, a primeira. De repente, não, a primeira... Que é aquela que eu tava com o osso normal. É isso. Olha aí. De repente, uma amiga minha olhou pra mim e falou assim, você tá inchando? Aí eu olhei e falei... Muito? Eu não tava assim. Então, você chega normal numa festa, tá? Pode acontecer. Normal, depende, seu osso começa a inchar. Falei, vou pra casa, né? Bebi bastante água, deitei. Pode passar a próxima. Acordei 3 horas da manhã. Imagina, eu tenho conhecimento da área, assustei. Imagina um cliente que não tem esse conhecimento. Por abelha, não né? fui. E olha lá, olha, a olheira inchou, a região do lábio superior e próximo do nariz, onde tinha ácido hialurônico. Eu não tô inchada a bochecha. Olha que interessante. Olha. Eu inchei exatamente onde tem ácido E uma hialurônico. especialista, né? E já tinha 2 meses que eu tinha colocado ácido na região do olho. E o olho inchou de novo. Entendeu? Então eu passei por um processo inflamatório exacerbado. Nesse momento eu tomei a primeira decisão, que é tomar um corticoide. O corticoide é um anti-inflamatório. Eu tinha lá na clínica, precisei tomar, tinha em casa, na verdade, tomei, só que a gente estava conversando sobre isso. É um momento a gente tá tomando corticoide por conta do ácido hialurônico, sendo que a gente precisa do nosso processo imunológico devido a isso. É importante falar, pessoa, que
O corticoide, além de desinchar, vou falar assim, ele diminui a sua resistência, diminui a sua imunidade. E nós estamos numa pandemia. Exatamente. Então, usar corticoide para isso... Não use medicamentos sem orientação. Exatamente. Então, eu fiz isso tentando ter o máximo de controle, pode passar. Acordei já na próxima foto, se você tiver aí. Ó, ainda estranha, bem estranha, Nossa, né? Pode o rosto, puxar. Olha, né? a olheira, ainda tava inchada. E a olheira, eu quero chamar a atenção, pus a segunda foto, se tiver aí. Porque a região da olheira, eu tinha feito 2 meses o preenchimento. Nossa. Não foi recente, e eu inchei todinha lá. Meu rosto tava todo congestionado, eu tinha feito algum peeling também. E aí, olha isso que aconteceu. Eu, profissional da área, que tenho conhecimento. Por que aconteceu isso? Então, eu tinha colocado ácido hialurônico, já tinha inchado, passei pelo período, fui pra Goiânia, viajei, passei por algum estresse, coloquei um pouquinho de preenchimento aqui. Então, o corpo inchou, ao invés de inchar só na região que eu já tinha feito, inchou outras regiões também. Eu tava com gripe, eu tava sentindo mal. Então, por exemplo, realmente, uma pessoa que passar pelo Covid, se tiver ácido hialurônico no rosto, pode causar esse edema. Baixa imunidade, aí atinge, né? Exatamente. Então, a causa principal do edema dela não é o ácido hialurônico. É realmente as inflamações que ela tá vivendo devido à sequela. Só que onde tem um corpo estranho, vai inchar. E aí deformou o rosto. Por isso que o pessoal tá falando, tudo bem, pode ser Covid, mas ninguém inchou desse jeito. Então procura um médico ou um especialista antes de tomar qualquer coisa, E não né? aposte toda a sua harmonização facial no ácido hialurônico. Imagina, eu tava com 3 ml, fiz isso. Quanto mais produto, mais meu corpo ia demorar pra conseguir recolocar. Aí eu coloquei até pro pessoal, eu fiz há um mês atrás o fio de PDO. Levantei meu rosto só com fio. E não tive nada. Tem um antes e depois aí, se você ver, ó, isso era detalhe. Eu falei, gente, eu vou continuar com os fios. Eu tô no caminho certo, olha lá. Olha, ó, que levantei sutil, nariz, né? levantei aqui, levantei o bigodinho. Olha lá, sobrancelha. Fiz um monte de fio, pode pôr a outra. E não tive edema nenhum no rosto, tá? Por isso, olha lá, olha a diferença do rosto, do formato do rosto. Ó o nariz. Fio, tá, gente? Levantei o fio porque meu nariz é bem caidinho, eu tenho que ficar fazendo fio até fazer a cirurgia, que também nem tudo na vida se resolve com estética. A gente também tem intervenções cirúrgicas, tá? Em cada caso. Por que eu coloquei essa foto aí? Pra mostrar pra vocês que eu me dou muito bem com os fios. Porque ele é o que menos gera... Ai, tô apaixonada por esses fios. É o que menos Nossa gera Senhora. inflamação. E quando a gente insere bastante fio, a gente reduz a quantidade de ácido hialurônico. Por isso que a gente não precisou. Coloquei o mínimo É que possível. vocês só colocaram pra hidratação, Foi só pra hidratar, Todo, reticulação Hidratou baixa. mesmo, viu? É que Tá hidratado, tão bonito. Tá, né? Tá bonito. todo inchadinho bom, né? Um inchacinho, Tadinho inchado positivo. positivo. Tá, olha. Então, assim, a hora certa, cada procedimento entra, Sim. mas a gente tem que ter muito cuidado. Então, o caso da Joelma, eu não posso julgar, né? Porque, mas eu sei que ela fez harmonização facial anteriormente, ela tem fotos de antes e depois. Sim. Infelizmente, esse produto vai durar de Difícil um ano. artista que não passa, né? De 1 ano a 2 Difícil, né? anos, ele vai ficar com esse produto no rosto dele. E nesse 1 ano a 2 anos, qualquer coisa que acontecer externa, qualquer inflamação, Pode vírus, uma atingir, alimentação, quando ela tiver um processo inflamatório, pode fazer o que aconteceu comigo. Você dá do nada e incha. Lorena, aqui no Bate-Papo, né, que é uma honra ter você, a gente tem as dicas fundamentais do Dr. Bactéria, né? E eu tenho muitas dúvidas, eu acredito que você também tem dúvidas, curiosidades. Então a gente queria fazer meio uma coletiva invertida, uma entrevista invertida. O que você gostaria de perguntar nesse momento pro Dr. Bactéria, né? Na tua área, porque eu sei que tem muitos biomédicos estéticos, né? Estetas, estetas que podem também, né? Ó, uma pergunta básica. Qual que é a bactéria que tá na pele? Olha. A bactéria que tá na pele, tem muitas bactérias que estão na pele, gente. Tem muitas, né? Que nosso corpo aqui, 90% do nosso corpo são germes. Tá? E o pessoal tem muito medo de bactéria. Não precisa ter medo, as bactérias estão aqui para proteger a gente. Elas protegem a gente. Então, 90%. 75% da gente é água. A definição do ser humano é uma caixa d'água contaminada que anda. Ah. Nós somos praticamente isso, né? E o pessoal, eles têm que tomar muito cuidado e aprender a conviver com essas bactérias. Que um antibiótico, bem, né? um antibiótico que você toma, sabe quanto tempo demora para o seu organismo refazer a microbioma? 1 ano. Pois é, a parte intestinal, né? Você tá falando da parte intestinal, parte de facinho, pele, tudo. que o antibiótico que você toma vai para todo lugar. E vou te contar então, por isso que eu te fiz essa pergunta. Você acha correto eu que tô fazendo um procedimento estético para melhorar a beleza de alguém, fazer procedimentos que geram risco de infecção e ter que prescrever um antibiótico só para evitar uma infecção de um procedimento que foi inseguro? Ah, não, gente, isso daqui nunca se usa, principalmente qualquer remédio, mas principalmente o antibiótico,
Fala assim, olha, vou te dar um antibiótico para que se você ficar doente, isso é loucura. É assim que se cria superbactérias. Exatamente. Tá? É a fórmula para criar superbactérias. Se você me perguntasse em 2019, 2018, o mundo vai ter um problema sério com o micro-organismo, eu falava com certeza. Com o quê? Com superbactérias. Tá? Só que nós tivemos alguma coisinha, foi um hiato aqui, que nós tivemos um problema com vírus, né? Mas não estamos, vão voltar agora, para os problemas de superbactérias está aparecendo muito, que quando a rapaziada, por exemplo, era mais nova, a rapaziada mais antiga era mais nova, pegava uma gonorreia, uma benorragia. Pegava, ia no farmacêutico, pegava, tomava um antibiótico, fazia esse negócio todo, era fácil tratar. O pessoal pegava, até brincava. Quantos gonorreias você pegou? Eu peguei 5, peguei 6, peguei 7. Hoje em dia, gente, os gonococos, eles estão super resistentes a antibióticos. Nossa Senhora. Então não existe praticamente tratamento. Então são coisas extremamente sérias, cada vez estão aparecendo mais. Então você tem que aprender a conviver com os germes que estão no seu corpo, porque eles estão aí para te proteger. E evitar qualquer tipo de ação bacteriostática ou uma medicação, qualquer coisa, por conta de prevenção. Então, a profilaxia, que é muito comum no Brasil, hoje o mundo evita. Então, a gente só usa antibiótico em caso de necessidade. E a área nossa da estética, há pessoas pedindo, não, tem que fazer antibiótico. E eu até falo, é uma polêmica na nossa profissão, tá? Uma excelente pergunta. E eu não sou favorável ao uso de antibiótico na estética. Não devia nem ser polêmica. Devia ser um consenso que sinceramente, você dá um antibiótico a uma pessoa que não precise para não ter, isso é um absurdo. É um absurdo. É um absurdo. E na sua casa, hein? Pois é, a minha casa, né? Conta usa as dicas do Dr. Bactéria? Então, a pergunta é, por que a geladeira fica com aquela... por que a parte dos ovos fica na porta, sendo que a gente não pode colocar da porta da geladeira, isso daqui é verdade. Vamos processar as empresas, porque aí... Quem nunca colocou os ovos? Não, mas sabe o que acontece aqui? Sabe o que acontece? Que aquilo lá porque é solto, né? Uhum. É solto. Que lá nos Estados Unidos, eles têm uma coisa lá que são informações básicas que são dadas na escola das crianças. Então, eles têm uma cadeira que tinha, muitos anos, você não teria nascido ainda, mas antigamente tinha que era uma cadeira chamada de higiene pública, esse negócio que ensinava o pessoal a escovar dente, tomar banho, lavar a mão. Coisa que as pessoas não sabem. Agora com esse Covid, deu para ver que ninguém sabia mesmo. Ninguém sabia mesmo. Ninguém sabia verdade. mesmo, né? E eles ensinam. Existem um monte de materiais que eles dão para a molecada, dizendo que os ovos não podem ser colocados na porta da geladeira, porque aquilo é solto para colocar na parte interna, por isso que ele é solto, que os ovos são perecíveis. Então, isso até é uma ideia que a gente tem muito ficada na cabeça, isso daqui, de dar como sugestão de voltar essas cadeiras. Quer dizer, gente, a gente precisa informar a molecada como é que é a higiene básica, que o pessoal não sabe. Não sabe. Né? Os 65% dos leitos hospitalares estão relacionados com problema de falta de saneamento. Então, não é você... fico bem revoltado. Que não é você investir em você abrir hospitais. Que vai ter, se você abrir outro hospital... aprender a lavar a mão. Educação, né? Educação sanitária. Você vai... econômico, você vai reduzir diarreia infantil. Cada R$1 que você investe em medicina preventiva, você tem o retorno de R$5 com medicina curativa. Agora, por que não fazem isso? Sabe por que não fazem? Até te explico por quê. Que dá muito mais voto você você abrir um hospital do que uma doença que não existe, não vai existir. Sim, com certeza. Vai existir. Então, gente, a gente tem que saber escolher no futuro, né? Saber Agora, escolher. Uma coisa que você me ajudou muito, que quem assiste o Dr. Bactéria, até recentemente você fez um TikTok, graças a Deus você informou que a gente não pode arrumar a cama imediato. Arrumar a cama não pode. Isso ajudou muita gente. A molecada adora. Eu me sentia culpada, Eu já explico na hora. Não, eu fui dar uma palestra ontem. Ontem, né? Uma palestra lá em Itaquera, para uma escola estadual que tem, né? E a molecada toda do Zuzu, falei, gente, você não pode arrumar a cama na hora que acorda. Aquele, como? Todo mundo presta atenção. As mães ficam doidas, não? Eu falei, é só daqui a uma hora você já está em casa, já está na escola. Na escola. Na escola não precisa nem arrumar. Sabe? Então, são essas coisinhas que são coisas básicas, né? Eu acho que igual os trabalhos que você faz, o trabalho que você faz é um bonito que você não vai atrás de modificar a pessoa. Não. Você não. Você olha a pessoa, você valoriza o que ela tem. Por isso que ela tem. Se não adianta você pegar uma pessoa e falar assim para você, olha, eu quero colocar seio de silicone, que vai no médico, mas eu quero 3 litros de seio se a pessoa não tem estrutura muscular para fazer, mas eu pago. Gente, não é pagar. Né?
você... É muito sério. Você vai enganar, uma coisa muito séria, uma coisa que você tem que chegar e ter a coragem de falar para a pessoa, olha, o que você está querendo não dá certo para você. Exatamente. Para você. Então vou procurar outra pessoa. Infelizmente, só que daqui a 6 meses eu sei que você vai voltar para mim aqui, que você vai dar tanta intercorrência. Tá? Então, uma coisa que você sempre fez, eu sei que você não vai modificar, que é uma coisa maior do que isso aí, faz parte da sua formação, que é uma coisa chamada honestidade. Tá? Honestidade que você tem com você e com o seu cliente. Tá? É uma coisa que faz a gente te amar. Te amar, verdade, que é uma coisa bonita viu? que você faz, um uma orgulho. Coisa fantástica, uma coisa que fez, né? Você ser uma das primeiras e agora a gente ser chamada aqui. Viu? Agora é internacional. Tô sabendo que alguém tá virando internacional também. Vai pra China, vai pra Coreia. Vou pra Coreia do Sul, a terra dos fios, gente. Vai ser incrível. Fui convidada pela empresa de fios do Brasil para conhecer a fábrica, a indústria, fazer um treinamento específico lá e conhecer as inovações antes de chegar aqui. Que massa. Imagina quanta coisa minha mente vai transformar lá na hora, né? E quando você chegar, me fala que eu vou lá te visitar no domingo. Com certeza no domingo. Aí, ó, tá vendo como ele gosta, né? Adoro. Que legal. Então, essa viagem vai ser bem bacana. Vai ser no mês de junho, né? Que é um mês que faz uma virada de chave na minha vida em tudo, né? Eu completo 3 anos de vitória do câncer de mama. Amém. 11 anos minha carreira. Rápido, né? 11 anos minha carreira profissional. Vou ser homenageada. Então vou vamos, ter essa quando visão. voltar tem que comemorar. Vamos comemorar e vamos ter festa acreditar. lá em Sorocaba. Vai ter festa. Agora eu só vou deixar bem claro uma coisa. O modelar da honestidade veio de você. Eu não tô puxando seu saco. Ai, que Palestra bom. de 2006, quando você disse que queria fazer o bem para a humanidade, nem que isso colocasse você contra os apicultores. Me tocou profundamente. O Dr. Bactéria, caso não saiba, o que informou o maior número de pessoas através do Fantástico que o mel não pode ser dado para criança menos de 1 ano. 1 ano, 2 anos. 1 ano, né? Até 1 ano de idade. Até 1 ano de idade. Salvou muitas vidas. Salvou muitas vidas. E ele disse que fez isso como propósito e na época recebeu todas as pedradas, né? Porque acabou atrapalhando. E segurou Eu mesmo, a onda. antigamente, em casa da gente só comprava mel pra colocar na chuquinha do neném ou no chazinho pra acalmar. É verdade. E ele falou que eu tomei essa decisão e eu mudei o mundo. Você lembra? É verdade. Pequenas Ai, ações fiquei mudam o mundo. arrepiada. E aí era essa Olha. honestidade sua de ter percebido isso e não negligenciar e não calar. Falar, nem que isso incomode uma grande maioria. Quando você tiver certeza naquilo que você fala, né? Gente, que você briga Esse com é o todo bate-papo, mundo. hein? A gente Todo fica mundo. arrepiada, a gente E descobre emocionada, né? fio, a gente fica mais bonito, mais A gente se alimenta saudável, bem. Olha. a gente come Lorena, tabela como paulista. é que te encontra? Como é que te encontra? Como é que me encontra? Como é que te Então, encontra? rede social hoje é o caminho, nosso menu, Sim. né? É uma coisa que eu tô tentando fazer essa transição também. Então, @DRA Lorena Soares. Meu instituto, @instituto.Lorena Soares. E eu também sou coordenadora de pós. Eu tô em quase todos os pontos, se Deus Brasília, quiser. Goiânia, Vamos- Minas Gerais. Ela tá no Brasil todo. Sorocaba, a gente abriu turma. Vamos abrir no Rio de Janeiro. E vocês fazendo o curso em Sorocaba, vocês vão ter o modelo Dr. Bactéria? Doutor Bactéria. Inclusive, nós vamos abrir aqui em São Paulo também. E o modelo Andréia Ó, também. em breve, Andréia segundo e doutor semestre, eu vou Bactéria. abrir agenda em São Paulo também. ponho- Em São eu ponho- Paulo, que Lembra? legal. Eu ponho o fio no lado esquerdo lá em Sorocaba e na direita eu faço aqui em São Paulo. Então, ó, me procurem na rede, eu sempre tô lá, eu comunico de igual para igual no meu Instagram. O Instagram do Instituto sempre informa, inclusive ele tá passando agora online para vocês. E assim, eu sou de fácil acesso, tem toda a equipe e, né, a Andréia e o Bactéria Não são é o grandes fio, amigos. não é a estética, é a vida que É ela a traz de vida. volta, a autoestima, amor, né, o amor próprio. E mudou a minha vida, né? Porque eu falo que se eu não tivesse os conhecimentos estéticos durante o tratamento, foi me tirar do sagrado feminino. A gente tem que pensar nisso, né? Mulher, ela tem a vaidade como ponto principal. Então, castração química, paralisação ovariana, retirada das 2 mamas, seio é a questão feminina, E hoje né? com essa vitalidade linda, Eu me você é descobri muito exemplo mais de mulher hoje do que Olha. quando eu tinha todas essas Parabéns. coisas. Então eu descobri que ser mulher não era essas questões, era uma coisa íntima mesmo. Então me ajudou demais. E eu acredito muito. Se você tá sentindo mal, tá sentindo autoestima baixa, olha, eu sei que a vida é assim, é prioridades, né? E o custo não é alto, porque a partir do momento que você decide escolher você deixa de gastar com coisas necessárias. Sim. E pra ajudar, a gente tem projetos, eu tenho a residência, eu tenho a clínica escola, então com um valor de custo. Então qualquer pessoa pode se cuidar. Gente, doutora Tá? Lorena Soares. E doutor Bactéria, no TikTok tá No arrasando. TikTok, você quer que ele desenrola, bate. Dá que legal. Tem musiquinha lá? Como assim? Aí Não? também já tem algumas coisinhas assim, no DR Bactéria Oficial, e precisamos agradecer, né? Os nossos parceiros aqui, né? For Como é que é? Talking, que nos recebeu tão bem pra gente realizar esse sonho, Os né? 2 técnicos maravilhosos.
maravilhosa aqui. O Jorge, o Bruno, toda a equipe, a Jaque, o Vitor. Nossa, são tantos nomes, né, doutor? E esses docinhos maravilhosos, Bela Paulista, né? Padaria, que orgulho. E que orgulho, obrigada por eu fazer parte desse projeto seu. Opa, e bacana, né? gente. E trazer assim, doutora Lorena, nossa... Eu queria agradecer você também pelo você ter atendido a gente aqui, eu não tenho certeza, né? E eu acho que a gente tem que, pelo isso daqui, terminar com uma coisa bacana, uma poesia da Cora Coralina, né? Que ela fala que não sei se a vida é curta ou longa demais para nós, que ela não sabe exatamente, a gente não sabe se é curta ou longa demais, mas ela só tem certeza de uma coisa, que nada tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas. Nossa, que lindo! Meu coração Bach tá filosofando, né? Bach também é filosofia. Então, acho que a gente... Parabéns! @Bach-Papo! Acho que a gente tem que... A nossa vida tem que... A gente tem uma razão de estar nessa vida, né? A gente tem que tocar no coração das pessoas. Então, toque o coração das pessoas. Obrigado por mais uma vez tocar no nosso... Obrigada, doutora Lorena. Pela vida, trajetória, trabalho. Obrigado, gente. Então, um beijo para vocês. Até o próximo bate-papo. Tchau, até. Tchau. Tchau.